E aí, belezinha? Muito obrigado pela participação no canal, muito bom ver você por aqui mais uma vez para um bate-papo gostoso no nosso Autofoco. Hoje eu quero falar sobre a história do levar desaforo para casa. Como é que você é quando alguém te ofende, fala alguma coisa que você não gostou, ou às vezes nem te ofende, mas ela faz alguma crítica a respeito do que você fez e aí você se ofende, né, de alguma forma, ou alguém no trânsito te fecha, levanta o braço, mostra o dedo do meio para você. Como é que é a tua reação nessa hora? Você não leva desaforo para casa e faz o quê? Vamos conversar sobre essa história daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu peço que você conheça o canal, viaje pela nossa playlist e também se inscreva no canal, deixe seu comentário, participe com a gente. É muito bom ter você juntinho aqui, tá legal? E vamos falar dessa história de não levar desaforo para casa. Então, vamos falar dessa história de... Não, eu não levo desaforo para casa, comigo não vem não tem meio termo, né? Pisou no meu calo, eu vou lá e parto pra cima e coisa e tal. Às vezes essa conversa numa roda de amigos, até te dá uma certa moral, né? Fala, pô, o cara não é mole não é fraco não, ele vai lá, ele parte pra cima, ele não tem brincadeira com ele não e tal. Mas será que isso é realmente produtivo? Você já entrou numa dessa aí de falar, não levo desaforo para casa, eu parto para cima, ou às vezes não na briga física, mas na briga verbal, você vai lá e retruca a altura e coisa e tal. Se você já passou por isso, como é que foi o resultado dessa história? Foi bom ou foi ruim? Lembra bem, olha, na maioria das vezes esse resultado não é bom. Ele realmente vai trazer complicações, vai trazer muitas vezes arrependimento pelo que você falou sem pensar, né? Falou só na 100% da emoção, não raciocinou sobre o que ia falar. Isso vai te acarretar algum tipo de problema. Muitas vezes, problemas no mais alto grau de seriedade, né? Que é você ferir alguém. Tudo isso por quê? Porque a pessoa decidiu se ofender, muitas vezes. Por que eu falo decidiu se ofender? Porque quando alguém fala alguma coisa pra gente, pode ter lá uma pontinha, né, de maldade que a gente fala, aquela língua venenosa, falou para realmente machucar. Mas muitas vezes não foi nem essa a intenção. Mas nós resolvemos entender que aquilo foi, de uma certa forma, agressiva demais, então a gente decide ficar ofendido. E é de fato uma decisão nossa. Você decide se ofender, porque a gente pode simplesmente ouvir aquilo, não é? E se foi algo que nós não gostamos, tal, nós podemos argumentar de uma outra forma com essa pessoa e até muitas vezes até aquela fingir que não ouvi, né? Para não dar confusão, para não estragar a noite, não estragar o encontro e tal. Aí você fala, pô, não, mas aí eu vou para casa, eu vou ficar mastigando aquilo vai me fazer mal. Eu sugiro que você comece a pensar diferente. Quando alguém ofende uma outra pessoa, é muito pior estar na posição do ofensor do que do ofendido. No fundo é isso mesmo. Porque quando alguém fala alguma coisa com a intenção de machucar a outra pessoa, né, com a intenção de menosprezar, com a intenção até de humilhar outra pessoa, ora, coitado desse aí que está tendo uma atitude como essa, né? Porque essa não é uma atitude legal mesmo, diante dos olhos de todas as pessoas que eventualmente possam estar acompanhando aquela conversa. Isso fica extremamente claro, não se preocupe. É muito fácil das pessoas verem aquela pessoa que parte com uma ofensiva, uma agressão muito grande em cima de outra. Então, para quem ficou feio? Diante de algumas pessoas que possam estar ali, ficou feio realmente para aquela pessoa que abriu a boca com aquele tom de agressividade, para ferir, para ofender, para machucar. Né? E se você resolve pagar na mesma moeda, ou seja, você resolve dizer a essa pessoa coisas à altura do que ela está te dizendo, ou muitas vezes até se influenciar fisicamente, né, para partir as vias de fato, aí então você não está sendo melhor que aquela pessoa, você está sendo, na melhor das hipóteses, igual a ela. Ou muitas vezes pior, porque você se deixa levar pela emoção
e pode falar, fazer alguma coisa que possivelmente, provavelmente você vai se arrepender alguns minutos depois. Eu não posso dizer a você o que você vai falar numa situação ou outra, porque cada situação é uma situação e eu acho que você tem inteligência, obviamente, suficiente para saber o que falar. E se a gente conseguir dominar a emoção nesses momentos que levam a gente ao limite, então a gente está dando um passo ou vários passos na nossa evolução, sem dúvida alguma. Porque quando você resolve ter uma saída diplomática, tudo acaba ficando muito melhor para o seu lado e muito mais evidenciado, né, o lado agressivo da outra pessoa que estava conversando com você, ou numa reunião de amigos, seja onde for, ou numa reunião de trabalho, porque isso acontece muito em empresas, né, no mundo corporativo acontece demais. E normalmente, quando você tem uma saída clássica, elegante, é a pessoa que te ofendeu que vai parar, pensar e no dia seguinte ela é quem vai estar com a cabeça meio fervilhando a respeito do que ela mesma fez. Justamente porque a sua reação foi tão elevada, foi tão superior que ela começa a se sentir mal diante da postura que você teve. E isso é bom para ela, porque além de ela sentir que ela estava errada, ela começa também a repensar a forma dela de agir. E isso vai fazer dela também uma pessoa melhor. E da mesma forma que você tendo um comportamento raciocinado, um comportamento equilibrado, está fazendo de você também uma pessoa melhor. Então, os dois lados vão estar melhorando diante de uma atitude correta. Olha que interessante que é. E é assim o mundo da comunicação humana. É assim que funciona o relacionamento social, não é? Quando uma pessoa tem uma reação errada e a outra também tem, a gente tem um conflito irracional, completamente irracional. E quando uma pessoa tem uma atitude errada, mas a outra mostra um lado correto, a gente começa a ter aí uma evolução nas relações das pessoas. Então, por que não você se tornar esse lado que vai fazer com que tudo ao seu redor melhore? Não é esse o objetivo? Se você puder optar, você não faz isso? Então, não caia nessa história de eu não levo desaforo para casa, porque eu parto para cima mesmo e tal. Não vai resolver. Na verdade, isso não vai resolver nem o seu lado e nem o outro lado da pessoa. Tem formas de a gente conseguir mostrar a nossa razão que não seja pela força, que não seja pela violência, que não seja pela agressividade, não é? E é justamente por esse lado, pelo lado racional, quando a gente coloca o emocional sentadinho na cadeira ali assistindo e a gente coloca o nosso lado racional em ação para mostrar que as coisas não podem ser e não devem ser resolvidas de uma forma grotesca, violenta, radical, nada disso. Não é preciso ser dessa forma. Tem casos que você já viu que isso resolveu, a pessoa partiu para cima. Pode acontecer de você ter uma solução parcial, não é? Ou uma solução, vamos dizer, foi uma solução nota 7,5. Poderia ser uma solução nota 10, né? Poderia ter sido uma negociação ali nota 10, mas não, foi 7,5. Resolveu? Parece que resolveu, parcialmente resolveu, mas poderia ter sido muito melhor. Então, se você puder ser mais ou menos ou puder ser muito melhor, você vai optar por ser muito melhor, né? Eu quero acreditar nisso e sei que você gostaria disso. Então pronto, então vamos pensar no melhor, não vamos pensar no mais ou menos, não. O trânsito, por exemplo, que eu comentei no comecinho da nossa conversa hoje, quanta gente não briga no trânsito por nada, porque o cara olhou, você acha que o cara olhou atravessado, você olhou também, aí começa um bate-boca e tal, e muitas vezes isso termina em tragédia, muitas vezes termina em tragédia. A troco de quê? Né? A troco de que a gente vai levantar uma discussão por uma suposição, muitas vezes é uma suposição de que aquele outro me olhou atravessado, ou que aquele me fez isso, ou me fechou, ou coisa e tal. Então assim, eu estou falando para você, estou falando para mim, estou falando para todos que estão aqui, para que a gente passe a refletir e a melhorar. Claro que todo mundo tem o seu momento de ficar nervoso, de fazer uma bobagem. Nós não vamos virar santo amanhã, não. Mas é importante que a gente reconheça a falha, reconheça de que esse não é o caminho e que a gente possa melhorar a cada instante. E isso você pode ajudar
o seu filho, a sua esposa, o seu amigo. Cada um pode ajudar o outro no momento em que percebe que a outra pessoa está saindo do equilíbrio dela, né? E essa ajuda não vem na violência da mesma forma. Não adianta você gritar com ela, brigar, colocar o dedo na cara dela, olha o que você fez, que aí você vai piorar a situação de quem já está no estado emocional abalado. É com carinho, é com um abraço, é com uma conversa, né? É com esse tipo de atitude amiga que você vai fazer naquele momento a pessoa sair daquele estado emocional complicadíssimo, não é? Você vai fazer com que ela retorne ao raciocínio de novo, com amor, com carinho, com equilíbrio também, não você saindo do equilíbrio, isso não vai resolver. Comunicação humana é isso aí, gente, não é fácil não, demanda muita dedicação, muita atenção, muita percepção, e é isso que a gente tem que desenvolver, essa percepção da comunicação humana para a gente crescer e ajudar as outras pessoas a crescerem também. Então, se você gostou, curta o vídeo, dá uma viajadinha nas nossas playlists, tem muita coisa bacana por lá, tem até música para você dar uma relaxada e se inscreva no canal, tá bom? E eu espero você na quinta-feira aqui no meu canal. Até lá!